Eu estou esperando lá que eu tive que falar com a assessora do deputado, porque o deputado não estava conseguindo entrar. Vou aguardar de novo aí para nós iniciarmos a nossa conversa. Eu já informei que ele tem que entrar na minha live, velho. Ana Tereza, teu primo Danilo Cabral tá enrolado disso, entendeu? Aí ele tá esperando aí. Aí ele entrou agora. Danilo entrou agora. Vou começar. Aguardando o deputado. Se Júnior, aproxima aí, irmão. Tudo bom? Opa, deputado. amigo Júnior, rapaz, quase que a gente não, Tudo não bom? entra. Tudo bom? Tá tudo bem? O senhor tá Tudo, bem? rapaz. O senhor está no céu, primeira coisa, o senhor está no céu. Mas tudo tranquilo, estou bem, né, enfim, atravessando esse momento difícil, todo mundo está atravessando. E estava nesse exato momento aqui, fazendo uma live também, que agora essa é a ferramenta mais eficaz, né, que a gente tem para se encontrar com as Tá. pessoas, falar. E eu acabei de fazer uma live com o pessoal da educação lá de Gravatá, com nossa turma do nosso partido, o PSB também. É isso, estamos na luta, alegre, né, porque essa semana foi uma semana muito importante para o Brasil. Eu acho que esse é um assunto que eu acho que a gente vai falar por aqui, mas Vamos falar. eu tô, na verdade, com saudade de Afogado da Engazeira, do sertão do Pajeú, enfim, do contato com o povo, rapaz. Isso eu sinto uma falta danada, porque tu me conhece, enfim, sabe que a minha forma de agir, de fazer política, como eu aprendi, foi quando eu não estava em Brasília, eu sempre estava num carro pelo estado de Pernambuco. E desde que essa Exatamente. pandemia começou, infelizmente a gente está, e tem que ser assim, né, por conta do isolamento, cumprindo esse ritual aí para preservar a vida, que é isso que é o mais importante. Uma alegria encontrá-lo, viu? Tá mais novo. Que é isso, deputado? Ah, não, o senhor é que tá aí. Apesar de tudo aí, mas Deus está acima de tudo e o senhor sabe disso. Eu É quero isso. só primeiro lhe agradecer pelo convite que me fez e o senhor aceitou. Vou tratar do senhor porque tem que ser tratado do senhor. Não, tira o senhor, E o que você sabe que a senhor. nossa relação não tem senhor, não tem. O senhor está no Não, céu. mas é a questão institucional. Então, eu queria lhe agradecer por o senhor ter aceitado o convite, como tantos outros colegas do senhor, e dizer que é uma satisfação enorme o senhor, que é um deputado atuante, um homem do currículo invejável. Eu já li o currículo do senhor antes disso aqui, e quero dizer ao senhor que estou muito satisfeito, e nós vamos bater um papo aqui diversificado na, na área como o senhor entende das coisas. Vamos lá? Bora, estou à sua disposição. Deputado, no início de todas as minhas lives, eu não posso deixar de fazer uma pergunta inicial. A pergunta inicial é o seguinte: como é que o senhor avalia 1 ano e 7 meses do governo Bolsonaro? Do governo. Olha, não sou eu que avalio. Na verdade, o povo brasileiro está avaliando, né? As pesquisas que, inclusive, já saíram mostram que é um governo que não tem aprovação do povo brasileiro. Infelizmente, e a gente não fala isso com alegria, né? O fato de ele não ter sido a nossa opção para ser presidente da República, nós tínhamos outro caminho, não quer dizer que a gente vá torcer para que não dê certo. Pelo contrário, a gente torce para que qualquer governante cumpra os seus compromissos, que mude a vida das pessoas. Mas o Brasil, infelizmente, desde que ele assumiu o país em janeiro do ano passado, se encontra aí numa rota, enfim, de desgoverno, eu diria, FIFA, porque se a gente for analisar os 18 meses do governo Bolsonaro, a gente viu um aprofundamento de uma pauta que já vinha no governo do presidente Temer e que ele, de forma mais dura, está fazendo mais com um novo padrão de relação nunca visto na política brasileira. Né? Porque não é só você estar fazendo como o governo anterior fazia, a retirada de direitos do povo, né, como a gente viu lá atrás com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, né, o próprio processo de privatizações, que está aí também continuando, o corte nas políticas públicas, né, de todas as políticas. A gente está vendo como está a dificuldade daqueles que vivem o Brasil real. Mas, além disso, ele usa do espaço que ele conquistou, fruto, inclusive, do processo eleitoral, respeitando o resultado das urnas,
né, para, ao invés de tentar juntar o povo brasileiro, construir um ambiente minimamente de consensos, né, sabendo que cada um tem suas diferenças. Eu não penso igual a ele, absolutamente. Nem quero pensar, nem ele quer pensar igual a mim, mas a gente tem que procurar ali um ponto de convergência que seja o interesse do povo. Mas ele, ao invés de fazer esses movimentos, ele aprofundou a divisão da sociedade brasileira. Você vê que ele briga com todo mundo. Ele briga com o governador, briga com o prefeito, briga com o Supremo Tribunal Federal, briga com o Congresso Nacional, briga com a imprensa. Ou seja, é um modelo de governar que isso não é coisa nova no Brasil. Na verdade, o mundo está acontecendo isso. Houve um avanço da direita no mundo e esse avanço se deu nessa nova forma, né, de se estabelecer uma relação de legitimidade, primeiro que nega a ciência, nega o conhecimento e que tem que ter um inimigo de plantão. Bolsonaro fez a sua trajetória política, e aqui no governo ele aprofundou, sempre tendo alguém como seu inimigo. Ao invés de estar procurando construir pontes, ele constrói muros. Esse é o grande problema do governo Bolsonaro. E aí a gente está vivendo esse conjunto de desarranjos, né, que essa pandemia expôs ainda o que são as fragilidades do próprio governo Bolsonaro. Agora, deputado, agora vamos tratar do que o senhor sabe. E a educação do governo Bolsonaro, com essa mudança em 1 ano e 7 meses, se eu não me engano, de 4 ministros? Esse é o maior símbolo dos desarranjos do governo Bolsonaro. Se a gente olhar, tem muita coisa errada, muita. Mas o que mais teve de errado até aqui nesse governo foi o tratamento que foi dado à educação brasileira. Basta dizer que a gente chegou agora a 1 ano e meio de governo e a gente não sabe qual é o norte estratégico da política educacional brasileira. A gente está aí para o 4º ministro, o último que saiu, que demorou mais tempo, fez do espaço da educação um espaço de agressão, ao invés de tomar conta do que representa a função de ministro, que é conduzir a política nacional da educação, né, que é um desafio enorme. Enfim, você sabe que eu sou um apaixonado por esse tema da educação, fui secretário de Eduardo, a gente operou uma revolução hoje que é referência no Brasil. Você não chega em nenhum lugar no Brasil, né, que as pessoas não façam referência à qualidade da educação no Brasil. Ou seja, a gente mostrou aqui em Pernambuco que era possível a gente mudar. Basta que a gente tenha vontade política, capacidade de dialogar, né, que tenha disposição para trabalho, para planejar. E o que a gente viu no governo do presidente Bolsonaro, no Ministério da Educação, foi justamente o oposto. A gente viu também um símbolo da agressão. Um ministro que agrediu estudantes, que agrediu professores, que agrediu as universidades, né, que não interagia União, Estados e municípios. Tem que trabalhar junto. A pauta da educação, cada um tem sua esfera de atribuição, né? Os estados, os municípios têm o papel da creche, do ensino fundamental, o Estado compartilha isso. O Estado tem um ensino médio, um ensino superior, a universidade também pública federal está vinculada ao governo federal, ou seja, mas tudo faz parte de um sistema que ele tem que estar sempre trabalhando junto. Infelizmente, esse ministro foi uma tragédia. E até aqui a gente não sabe o que de fato vai ser a educação brasileira. Não fosse o Congresso Nacional assumir um protagonismo nesse debate, como a gente viu esta semana com a questão do Fundeb, a gente estaria aí sem saber, inclusive, o que seria o ano letivo do ano de 2021, pela total desorganização e desrespeito que esse governo tem à educação brasileira. É uma verdade. A votação do Fundeb ontem, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 1, no segundo turno, 492 a 6 votos. No primeiro, os 7 votos, eu pesquisei, na primeira chamada, os 7 votos, tinha 6 do PSL e 1 do PSD, que votou contra. Então, primeiro, o que é que o senhor avalia dessa votação e se o senhor atribui essa votação uma derrota do governo Bolsonaro? Total, foi uma derrota do governo Bolsonaro. A vitória que foi construída ontem, né, foi, sobretudo, uma vitória do povo brasileiro. A educação, FINFA, já demonstrou em outras oportunidades que é o grande elemento de liga e de mobilização da sociedade brasileira. Para a gente relembrar o que aconteceu ano passado, ainda no governo Bolsonaro, o primeiro movimento, o primeiro ataque que ele fez à educação, porque ele ataca porque ele nega a ciência, ele nega o conhecimento. Então, no ano passado, ele cortou o orçamento das universidades, você se lembra, cortou o orçamento das bolsas, do CAPES, CNPq,
e de forma difusa, quando digo difusa, não foi partido político, não foi sindicato, não foi movimento da sociedade civil organizada, o povo foi às ruas para criticar e fez ele recuar. A votação do Fundeb de ontem foi um movimento também de unidade do povo brasileiro, que sabe da importância do Fundeb. Nós estamos falando de um fundo que representa a vida de 40 milhões de jovens que estão nas escolas públicas desse país. De cada R$ 100 que é investido na educação básica do país, R$ 63 vem do Fundeb. E o governo Bolsonaro queria prorrogar o Fundeb para 2022. Isso depois, só para te dar um breve histórico, esse processo vem desde 2015. E a gente vem conversando com governadores, com secretários de educação, secretários municipais de educação, com representação de estudantes, universidade. Construímos um texto que foi um consenso, até reconhecendo a dificuldade fiscal hoje, enfim, da pandemia. A gente queria que a União entrasse com 40%, caímos isso para metade disso. E o governo, no apagar das luzes, agora na sexta para a segunda, quis dar um golpe, quis prorrogar o Fundeb para 22 e quis tirar o dinheiro que ele estava dando, de aumento de 10 para 20, ele queria pegar 5%, o Paulo Guedes, e botar para a chamada Renda Brasil, que ele está querendo mexer ali, envelopar o Bolsa Família, dar um novo nome, né, e pegar o dinheiro da educação para isso. Não fosse a mobilização da sociedade brasileira, que, mais uma vez, né, mesmo numa política de isolamento, mas foi para cima do governo, o governo recuou, e ontem a gente conseguiu, eu digo, a mais importante decisão do Congresso Nacional, talvez dessa legislatura, desse ano certamente, porque a gente conseguiu garantir, transformar o Fundeb numa política permanente. Quem é prefeito e governador já estava com medo do que ia acontecer no ano que vem, porque não sabia se ia ter o dinheiro para poder abrir uma escola. E agora o Fundeb está na Constituição, tá? É prazo indeterminado, a gente ampliou a participação da União para mais de 23%. Vamos botar dinheiro para a educação infantil, que é um vazio que tem na estrutura da educação básica brasileira, onde tem muita gente fora da escola ainda, e valorizamos os profissionais. Eu queria destacar isso aqui para você passar para outro tema. Essa coisa dos professores é muito importante. E eu sei que o Pajeú tem uma presença muito forte da educação. Né? Eu fui secretário, a gente viu os resultados das escolas do Pajeú, sempre tiveram uma média acima do Estado, a mistura da educação com traço cultural, que é uma coisa muito marcante. Né? E a gente vê que a conquista que nós tivemos foi ampliar a participação dos professores também no bolo do Fundeb, que é muito importante. Não se faz educação sem professor, sem profissional de educação valorizado. E essa decisão que nós tomamos ontem, que ele não queria, ele queria desvincular, ele queria acabar com a vinculação da educação desses 60%. Nós não só não deixamos ele desvincular, como ampliamos de 60% para 70%, que vai dar para a gente aí um espaço para que a gente possa construir uma valorização dos profissionais da educação daqui para frente. Por isso que o senhor ontem, essa semana, acho segunda, o senhor disse que ele estava querendo implodir, né, a educação. Mas foi isso. Veja, nós passamos esse governo... eu sou vice-presidente da comissão do Fundeb, né? Agora foi, graças a Deus, e o povo brasileiro transformou e foi aprovado no Congresso. Mas durante 1 ano e meio do governo Bolsonaro, eu, na condição de vice-presidente, nós não conversamos em nenhum momento com o Ministério da Educação. O ministro da Educação não em nenhum momento abriu espaço para conversar sobre o principal instrumento de financiamento da educação básica. Quem conversava com a gente, sabe quem era? Era a turma da área econômica. Sim. Era a turma do Guedes, que só pensa em dinheiro, em tirar dinheiro do Estado brasileiro para pagar banco. Que é isso que esse povo só pensa. Então, quando chegou aos 48 do segundo tempo, depois que eu quero registrar aqui, inclusive, o apoio fundamental do presidente Rodrigo Maia, né, que foi muito importante nesse processo para botar... Comemorou muito. Isso, mas tem que... Olha, essas vitórias a gente tem que acreditar a todos, ao povo brasileiro, mas também teve gente que ajudou muito. A professora Dorinha, que foi a relatora, fez um bonito trabalho. Rodrigo, pressionado pelo povo, botou na pauta, e depois foi um interlocutor muito importante no diálogo com o governo federal para poder construir o consenso ali no fim, porque o governo Bolsonaro queria, sim, aos 48 do segundo tempo, implodir o Fundeb. Ô, deputado, e o líder Arthur Lira aí do PP de Alagoas, ele estava tentando adiar, era? Veja, o Centrão, né, ele fica ali no meio, tentando construir um meio termo ali do processo. Mas, no fim, todos caminharam juntos. Você vê que o resultado da votação foi muito expressivo. Né? Você falou aí em 409. Foram 499 votos, apenas 7 votos por, exatamente, alguns deles, do partido do próprio presidente Bolsonaro. Então, no fim, nós chegamos Centrão a um entendimento, porque
é legítimo também, o Arthur também tinha alguns questionamentos, eles tinham uma preocupação em relação a essa vinculação, porque tem uma turma que diz, FIFA, que tem muito dinheiro bloqueado no orçamento do Brasil. O Paulo Guedes faz esse discurso que está tudo engessado, tem que dar liberdade para o gestor. Tem que dar liberdade sim para o gestor, nós defendemos isso também. Agora, se não tiver proteção no orçamento para algumas políticas públicas, as coisas não avançam. A educação só avançou porque lá atrás, em 1988, o Constituinte colocou que 25% dos recursos dos estados e municípios e 18% da União, obrigatoriamente, tinha que ser investido na educação. A mesma coisa a saúde. Então, essas vinculações, elas podem ser quebradas no momento que a gente tiver uma educação pública de qualidade, que garanta, enfim, uma coisa de direito para todos. Mas enquanto isso não tiver, nós temos que vincular o orçamento, sim. Porque se deixar, como eu disse, tem uma turma que assume o governo que só olha para o andar de cima, como dizia nosso saudoso, o meu e o seu amigo Eduardo Campos. Não olha para quem está no andar de baixo. Então, para proteger dos que estão no andar de baixo, a gente tem que ter vinculação no orçamento. Dinheiro da educação é dinheiro sagrado, não pode mexer, tem que botar mais, porque está faltando ainda mais. Exato. Ô, deputado, eu queria que o senhor dissesse aqui, que eu pesquisei aqui, e o senhor, como encontra-se o mandato de segurança contra a MP 979, que previa a indicação direta dos reitores e dirigentes de universidades institucionais federais. Eu queria saber como é que anda esse processo lá, esse mandato. Olha, nós fomos à justiça, né? Porque o governo, mais uma tentativa de ataque, ele vive querendo atacar as universidades, quebrar a autonomia, né? Que a autonomia das universidades, ela é uma coisa importante, porque as universidades, sobretudo as públicas, elas devem servir ao Estado brasileiro. A produção da ciência, do conhecimento, não é para estar à disposição de um governo de plantão. Elas têm um papel estratégico do ponto de vista da própria soberania do país. E não pode ser simplesmente orientada, muitas vezes, pelo que pensa o mercado. Mas o problema é que o governo Bolsonaro, como eu te disse, ele nega o conhecimento e a ciência, porque a base da legitimidade dele é essa. Então, ele tenta várias vezes, não é a primeira, quebrar a autonomia das universidades e passar a indicar os reitores, quando hoje eles são eleitos por um processo que ainda precisa avançar, mas democraticamente eleito, representando estudantes, os trabalhadores, os próprios professores. Igual o Bolsonaro quis acabar isso. Então, nós fomos à justiça, na verdade, ele recuou depois disso no próprio Congresso Nacional, né? Houve um movimento do próprio Congresso também de pedir que ele devolvesse a medida provisória, né, que quebrava essa autonomia, porque aquilo ia de encontro, inclusive, a valores que estão presentes na própria Constituição Federal. Deputado, agora, vamos voltar para cá. Avaliação, o senhor mesmo socialista, mas desde 1999, mas eu queria que o senhor avaliasse esse 1 ano e 7 meses do governo Paulo Câmara. Veja, nós não estamos avaliando 1 ano e 7 meses, FIFA. Me permita, porque eu acho que é importante a gente falar, mas nós estamos avaliando um projeto político, né, que teve origem, e eu tive o orgulho de chegar lá atrás, junto com o início desse projeto político, lá atrás, quando Eduardo foi eleito governador do estado de Pernambuco. Nós percorremos Pernambuco numa bonita campanha, fui coordenador-geral daquela campanha, você se recorda disso, né, onde a gente construiu, inclusive, do interior para a capital, pela primeira vez na história do estado de Pernambuco, uma eleição. Um governador que não tinha sido prefeito, veio do interior com um sentimento que o interior tinha justamente, que queria um Pernambuco mais igual, mais equilibrado. O fato é que aquele projeto político lá atrás, ele continua sendo legitimado pelo povo pernambucano, que reconhece tudo o que foi feito lá atrás, dos compromissos que Eduardo assumiu de construir um Pernambuco mais igual, mais equilibrado, mais integrado, onde todos fossem de fato iguais, né, de melhorar o ambiente da educação. A gente acabou de falar da educação. Pernambuco hoje é referência nacional na educação. Essa semana, no debate do Fundeb, né, só Pernambuco muito né, que veio depois com o próprio Paulo Câmara como dando continuidade a isso. Muitas das coisas que começaram com Eduardo lá na educação tiveram continuidade e avançaram com Paulo, né, que teve uma política estruturada do Pacto pela Vida, né, que a gente sabe que precisa avançar, mas o fato é que a gente vivenciou o Pacto pela Vida, que é uma política nacional também, né, que passou por um momento de dificuldade ali, quando veio a crise também, mas que depois o próprio governador Paulo Câmara
assumiu, como Eduardo já tinha assumido, mas foi para dentro, né, e conseguiu inverter a curva que estava voltando a crescer. E Pernambuco hoje tem um pacto precisando fazer muitas coisas, tá? A gente sabe disso, mas o fato é que tem estruturado a própria saúde, com toda a dificuldade que a gente sabe que está vivenciando nesse momento da pandemia, mas tem muitas coisas que foram feitas, né, de hospitais novos que foram criados aqui na região metropolitana, no Mestre Vitalino em Caruaru, e Serra Talhada, que tem hospital também. Ou seja, esses avanços eu julgo dentro de um projeto político. Claro que o governador Paulo Câmara, ele enfrentou uma realidade na sua gestão completamente diferente do que foi a realidade que Eduardo enfrentou. Eduardo foi governador ali no momento do boom, do crescimento do Brasil, né, a economia bombando, Pernambuco crescendo mais do que o Brasil, mas infelizmente, depois disso, o Brasil entrou num processo de crise. Já estamos nele há 5 anos já nesse processo de crise. E Paulo, para este momento da crise que nós estamos vivendo, era a melhor pessoa que poderia estar ocupando a função de governador do estado de Pernambuco. Pela sua capacidade, primeiro, de quem conhece profundamente a máquina do estado de Pernambuco. Quem foi secretário de Administração, do Turismo, da Fazenda. Né? Segundo, até pelo fato de estar fora do ambiente da política. Isso é muito importante. Você sabe que eu tive meu nome na época cogitado para disputar o governador também. Mas hoje, passado esse tempo, eu vejo que o fato de Paulo não ter sido da política é uma coisa que ajuda ele a, de alguma forma, a tomar as decisões menos contaminadas. Quando de contaminada é que muitas vezes a pressão da política leva a algum tipo de decisão que nem sempre é a mais correta naquele momento. E ele, com muita ponderação, com muita responsabilidade, vem cumprindo isso, e Pernambuco está de pé. Nós estamos atravessando essa crise e nós vamos entregar Pernambuco de pé depois dessa crise também, graças à gestão do governador Paulo Câmara. O senhor, falando de Pernambuco, fala do Nordeste. O senhor Bolsonaro boicota o Nordeste, não? Boicota, e eu tenho a clareza de que, porque ele é muito pequeno, né? Quando a pessoa é pequena, ele não assimila as frustrações que tem na vida e as derrotas. Bolsonaro teve uma derrota, ganhou a eleição, mas teve uma derrota aqui no povo Nordeste. O Nordeste, mais uma vez, mostrou ao Brasil que o caminho correto era não votar em Bolsonaro. Mas pelo fato de ter perdido a eleição aqui, o fato é que ele discrimina Pernambuco e discrimina o Nordeste. Basta dizer que o governo dele, né, agora que foi ter o primeiro-ministro do Nordeste, que foi o Rogério Marinho, que chegou agora, mas nem representante do Nordeste tinha. Desde a história da República, o Nordeste nunca tinha deixado de ter representante. Né? E a gente vê isso em todas as políticas públicas. Eu vou te falar um assunto, por exemplo, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, que é tão importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando aí de um aumento maior da vulnerabilidade social. Nós estamos com 70 milhões de brasileiros que estão hoje nesse renda básica. Mas antes disso, a gente já tinha 14 milhões de famílias que estavam no Bolsa Família. E o que é que ele fez, por exemplo, no Bolsa Família? Quando ele mexeu no Bolsa Família, quando foi para cortar, 95% dos cortes do Bolsa Família foi aqui no Nordeste. Quando foi para aumentar, foi o inverso, foi fora. Aumentar o que tinha de aumentar. Ou seja, são gestos, FIFA, que mostram de forma muito clara que ele não assimilou a derrota que o Nordeste impôs a ele. E usa do espaço que isso não deveria se fazer, né, para fazer retaliação ao Nordeste. Exatamente. Deputado, tem que voltar para a educação. O senhor apresentou agora, ultimamente, um projeto, o modelo híbrido, no contexto da pandemia. Como é esse projeto? Veja, isso é muito importante, porque tem outras pautas que precisam andar, que estão lá dentro do Congresso Nacional, que falam para a educação brasileira. Uma preocupação que está presente hoje em todos os gestores do Estado e dos prefeitos, dos municípios, é a questão da volta às aulas. Está essa questão da pandemia aí presente. Eu tenho conversado muito com educadores. Na semana passada, eu passei a semana fazendo uma blitz, conversando com todas as regionais, conversei com a turma aí da Afogados da Engazeira também, né? Primeiro, para a gente discutir a situação, e segundo, para conscientizar da votação do Fundeb, pedir a mobilização, ou seja, mas o ponto é o seguinte, o isolamento que a gente está vivendo, ele não vai acabar agora. Se você abrir os jornais de hoje, estão falando em vacina, tal, e tem muita coisa boa acontecendo, mas o fato é que... Todo dia aparece uma coisa. Mas é no mínimo um ano para essas coisas chegarem nas pessoas, é o que estão colocando aí. Ou seja, durante esse período, as escolas vão ter que voltar a funcionar com a política de isolamento. Isso vai levar a ter, talvez, menos aluno em sala de aula, porque para manter uma distância. Isso vai levar a, talvez, até a necessidade de contratar mais professor.
Isso vai levar, e é muito importante isso, FIFA, a adequar as aulas presenciais com as aulas remotas de educação à distância. Mas para eu fazer isso, eu tenho que garantir, tanto a professor como aluno, as condições para poder ter acesso a esse conhecimento através das ferramentas de tecnologia da informação. Então, se eu não faço isso, eu vou excluir, eu tenho que garantir computador, eu tenho que garantir internet e tenho que garantir pacote de dados, para que as pessoas possam ter de forma igual o acesso à educação. As redes públicas do Brasil estão as pessoas mais vulneráveis do Brasil. 40% da população brasileira, das classes D e E, não tem acesso à internet nem a computador. Então, se o Estado brasileiro não der isso, essas pessoas vão ficar de fora da educação. Então, vai aprofundar a desigualdade social. Por isso que nós apresentamos um projeto lá em Brasília para dar um tablet e um pacote de dados a todos os professores da educação básica do Brasil. Nós estamos falando de 1.800.000 professores. E a todos os alunos da educação básica. Né? Ou seja, é garantir o acesso dessas pessoas. Aí você pode dizer, mas isso é possível? É possível, sim. E tem dinheiro para isso. Aqui em Pernambuco, você sabe que a gente fez isso aqui. Quando eu fui secretário de Educação, lá no primeiro mandato do Eduardo, a gente iniciou o processo de inclusão digital aqui em Pernambuco e demos um computador para cada professor. Lá atrás, em 2007, 2008, a gente fez isso. E o governo federal tem muito mais dinheiro do que o Estado para fazer isso. E tem dinheiro lá que está desocupado, como dizia um amigo meu, que está parado. O dinheiro do chamado FUST, que tem um fundo lá, que é o chamado Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Dinheiro que vai sendo depositado lá e que deveria ser usado na melhoria do serviço de telecomunicações no Brasil. Tinha 20 bilhões de reais lá. E o que é que fizeram com esse dinheiro? O ministro Paulo Guedes saindo todo mês lá, tirando um pedacinho e levando para pagar banco. Porque esse governo só trabalha para pagar banco. Aí o projeto que nós apresentamos foi: pegue o dinheiro do FUST e vá fazer o que é necessário nas escolas, porque aí não é mais uma coisa que a gente coloca como uma coisa supérflua, é uma necessidade. Ou você faz a inovação tecnológica acontecer agora, dando o computador e dando o aluno, dando o pacote de dados ao aluno e ao professor, ou você vai aprofundar a desigualdade social na educação brasileira. Agora, o governador Paulo Câmara, em janeiro, declarou o apoio, ele como vice-presidente do PSB nacional, ele declarou o apoio ao senhor para ser o líder do partido. Na verdade, aí hoje o líder é o Molon, o Alessandro Molon. Como foi lá essa negociata lá e como o senhor aceitou a indicação do Alessandro Molon? Olha, o que houve foi um entendimento, né? Ano passado, a gente já estava com o nosso nome colocado para ser líder do PSB, já nesse ano, né? Fruto da trajetória que a gente tem lá no nosso partido. O PSB é meu único partido na minha história de vida política, você sabe disso. Eu me filiei no PSB em 1990, quando a Raiz entrou no PSB, nós entramos ali junto com o Eduardo. Cumpri muitas tarefas em nome do PSB, tarefas no Executivo, no Legislativo, como vereador. Estou no meu terceiro mandato de deputado federal, graças à generosidade do povo de Pernambuco, em especial do povo do Pajeú. Eu quero até aqui, me permita, mandar um abraço para meus companheiros amigos de Flores, meu amigo prefeito Marcondes Santana, meu amigo prefeito Anchieta Patriota, aos meus amigos de Ingazeira, né, de Custódia, de Itabira, de Triunfo, de São José do Egito, ou seja, de tanta gente que nos ajudou nessa caminhada, que me fez deputado federal por 3 vezes. E na última vez eu estava escolhido líder, mas você tomou conhecimento, você sabe, eu tive no ano passado um problema de saúde, me submeti a uma cirurgia que não estava prevista, né? Eu fiz uma cirurgia cardíaca, coloquei, enfim, 4 pontos. Isso, inclusive, está me levando nesse momento a ter um cuidado maior nessa política de isolamento. E aí, por conta disso, nesse vazio que a gente ficou ali se cuidando, o nome de Molon surgiu. E aí a gente, no fim, fez um entendimento em nome da unidade do PSB, porque a bancada do PSB vinha muito dividida. E eu acho que o momento exige de todos nós, agora, sobretudo nesse momento que está passando no Brasil, né, a unidade para a gente poder fazer as lutas que são necessárias em nome do povo brasileiro. E aí ficou acordado que Molon seria, como está sendo o líder, e está sendo um grande líder do partido este ano, e a partir do ano que vem nós assumiremos a liderança do PSB lá na Câmara dos Deputados, que para mim é um motivo de muita honra, né, porque é uma bancada não só quantitativa e expressiva, são 32 parlamentares, mas qualitativamente muito forte e muito boa a bancada do PSB. O senhor estava a favor das prorrogações das eleições. Inclusive, o senhor, eu fui pesquisar, acho que o único deputado do PSB em Pernambuco que votou contra.
Como é que o senhor pontua esse adiamento das eleições de 2020? Diga, deputado. A internet caiu. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, sim. Agora estou. Estou sim. Estou sim. Pode falar. Estou ouvindo. Pode falar. Tá ok. Diga lá. No meu entendimento, as eleições não deveriam ocorrer esse ano, né? A gente está vivenciando aí esse conjunto de incertezas aí em função da própria pandemia. O Congresso Nacional, de forma soberana, né, seguindo inclusive o que foi orientado, pelo menos o desejo da própria Justiça Eleitoral, o ministro Barroso reuniu os parlamentares, alegou que em novembro a gente poderia ter uma janela da pandemia. No meu entendimento, sinceramente, a ciência, e eu acredito na ciência, tá? Eu sou o defensor radical da ciência, mas o fato é que a ciência está mostrando que nós não vamos ter, no decorrer deste ano, nenhuma evidência de que nós teremos segurança para expor 120 milhões de brasileiros num único dia nas escolas desse país, para que se submeta de algum tipo de risco, porque o processo eleitoral, o ato de votar, vai ser arriscado sim. Imagine que você vai ter que digitar um número ali, que muitas pessoas vão digitar o número naquele mesmo número, que você vai estar numa fila também, onde muitas pessoas vão estar naquela fila, ou seja, o correto, no meu entendimento, era essa eleição ter sido adiada lá para frente e a gente perdeu uma oportunidade de juntar todas as eleições, né, que é uma coisa que o nosso partido, o PSB, defende, programaticamente o PSB defende desde Eduardo, o fim da reeleição, eleições únicas e mandato de 5 anos, que a reeleição também é um mal para o Brasil, né, e juntar as eleições, você economizaria dinheiro para o povo. Uma eleição custa hoje, em média, 10 bilhões de reais, 10 bilhões, no momento dessa dificuldade que a gente está vivenciando, sem falar o que atrapalha a vida de quem é gestor em época de eleição, porque a lei proíbe um bocado de coisa que você pode fazer, de repasse de recursos, de criação de programa, ou seja, era oportunidade para isso. Infelizmente, não foi acatada, né? O meu receio é que a gente tenha um processo eleitoral que não seja legítimo plenamente. O próprio ministro Barroso, recentemente, já andou falando, não, nós vamos mudar o sistema de biometria, nós vamos flexibilizar algumas pessoas que têm algum tipo de risco de não precisar não votar, já fala em anistia. Onde só 30% do povo foi votar. Eles votam. A minha preocupação é que a gente preserve a democracia, mas também com um resultado que legitime o processo da democracia. Esse é o meu receio. A política do isolamento pode levar a uma presença menor das pessoas no processo eleitoral. Quero mandar um abraço aqui para o prefeito de Flores, Marcondes Santana, que está mandando um abraço para o senhor. O vice-prefeito de Carnaíba, Júnior de Mocinha, também está aqui. Tá? Então, ele até está dizendo, Marcondes, todos os profissionais de educação agradecem todo o seu esforço pela aprovação do Fundeb. Marcondes é quem está escrevendo aí, acho que o senhor está lendo. É isso? Vamos lá. Deputado, faça aí, com a experiência de vereador que o senhor foi, fale sobre as eleições que... É isso? Cortou a internet sua, está caindo. Mas eu acho que estão ligando para o senhor. Até o deputado Júlio Delgado entrou agora. Júlio é um seu companheiro, Júlio Delgado. Deixa eu mandar um abraço para Júlio, rapaz. Júlio é um grande amigo, um irmão que eu construí Onde lá em ele foi? Ele Brasília. veio aqui conhecer o FIFA, tá vendo? Amigo Júlio, rapaz, estou com a saudade dele danada, que a gente tem uma boa relação com um irmão que eu construí lá em Brasília, um grande quadro do PSB, candidato a prefeito de Belo Horizonte, tá? Vai ser representante do nosso partido lá em Belo Horizonte. Falando de eleição, o PSB está estruturado para essa eleição. Na última eleição, FIFA, o PSB, você viu, foi o partido que mais cresceu na esquerda brasileira. Nós saímos das eleições municipais com mais de 400 prefeitos e várias capitais, inclusive aqui a capital de Pernambuco, nossa cidade de Recife, com o nosso querido amigo, o prefeito Geraldo Júlio. E aqui em Pernambuco nós temos 70 prefeitos.
Então, a nossa expectativa é que a gente amplie a participação do PSB nesta eleição. Nós vamos ter aí perto de 12 ou 13 capitais disputadas por candidatos do PSB, inclusive aqui em Recife, com o nosso companheiro João Campos, e em Pernambuco, mais de 110 candidatos a prefeito. Nessa sexta-feira, inclusive, nós vamos estar junto com o nosso presidente do PSB, Sileno Guedes, com o próprio governador Paulo Câmara, onde vamos fazer uma primeira reunião, como sempre foi feito, né? Infelizmente agora pelo isolamento, ela vai se dar de forma virtual, né? Para que justamente a gente possa conversar com o nosso time que vai disputar a eleição, falar do que nós temos de expectativa desse processo eleitoral, de como o PSB vai estar presente, mas a expectativa nossa é que a gente tenha grandes vitórias, especialmente aí no Pajeú, com a reeleição aí do meu amigo Marconi, do meu amigo Anchieta Patriota, de tantos companheiros aí que estão na luta aí, que vão disputar em nome do PSB. Deputado, eu fiz o apanhado dos 17 municípios do Pajeú, o primeiro de Pernambuco. O senhor foi eleito com 91.635 votos. Dos 184 municípios, mais Noronha, o senhor só não foi votado em 8 municípios. 8. Aqui no Pajeú, o senhor foi votado nos 17 municípios, sendo majoritário em Carnaíba e Flores, com um percentual alto. O senhor teve 44% dos votos em Carnaíba e 42% em Flores. Quer dizer, empatado eles. O prefeito Marconi aqui está comemorando 5 milhões que o senhor já liberou. Então, eu queria que o senhor equacionasse o seu trabalho na região do Pajeú com a votação que o senhor teve de 10.500 votos. Não foi nem 10.501, nem 10.499. Foi 10.500 votos nos 17 municípios. Olha, Finfa, eu tenho um carinho muito grande pelo sertão do Pajeú, porque quando surgiu a primeira estímulo a disputar a eleição de deputado federal, você sabe que eu sou do Agreste, eu sou natural de Surubim, minha família tem uma presença lá também, enfim, meu pai foi deputado estadual, mas quando nós nos colocamos para disputar o mandato de deputado federal, quem primeiro chegou para nos apoiar foram os companheiros aí do sertão do Pajeú, Anchieta Patriota e Marconi Santana. E política é feita de gestos. Essas coisas, eu aprendi isso. A minha formação política é de ter uma eterna gratidão às pessoas. E eu sou muito grato ao sertão do Pajeú, em especial essas duas lideranças, que abriram as portas para que eu pudesse viabilizar minha primeira eleição de deputado federal. E a gente teve uma expressiva votação em todo o estado de Pernambuco, mas em especial aí no sertão do Pajeú. E durante todo esse processo, pela relação que nós constituímos com o sertão, em especial com essas cidades, né, você sabe que eu construo relações. Eu não faço só da política um ambiente de relação de trabalho, enfim, eu construo relações pessoais. E eu tenho com as pessoas do Pajeú, em especial com esses companheiros que eu falei, Anchieta e Marconi, uma relação de profunda amizade, de irmãos que a vida colocou na minha frente, que Deus colocou na minha frente. E eu tenho procurado ajudar. Quem acompanha o meu mandato, né, sabe que desde que a gente assumiu o mandato, a gente tem feito do espaço do nosso mandato um espaço para retribuir com o trabalho essa generosidade. E aí com vários tipos de movimentos, né? Não só com emendas, como você falou aí, para as cidades que, de fato, enfim, a gente tem uma presença mais efetiva, na relação com o próprio governo do Estado, das ações do governo, mas também com a ação lá do mandato lá em Brasília, que é muito importante, né? Porque as pessoas, e a gente vê, por exemplo, eu tive muito apoio, você falou, você sempre foi votado em todas as cidades, quase todas. Eu sei que parte dessa votação, por exemplo, veio dos educadores, que é presente em todo o Estado, a estrutura da educação, que tem um carinho enorme por mim, e é recíproco isso. Em todas as eleições eu sempre tive o apoio do povo da educação. E lá em Brasília a gente procura fazer do espaço do mandato, como a gente fez agora, a retribuição dessa delegação de confiança. Então quem era educador estava esperando agora justamente a aprovação do Fundeb. E eles sabem que eu fui uma das pessoas que mais lutou pela aprovação do Fundeb. Porque é isso que deve ser o mandato, é isso que legitima. Você imaginar, na última eleição, nós tivemos essa votação tão expressiva, 93 mil votos, num ambiente de total negação da política. Vamos relembrar qual foi o ambiente, como ainda está, né? Infelizmente, no Brasil, a política está numa fase bastante desgastada, mas naquela eleição de 2018, nós temos uma votação tão expressiva como nós tivemos. Eu sei que isso foi fruto do apoio desses companheiros que me ajudaram,
né, dos prefeitos, dos vereadores, de lideranças políticas e de uma parcela da população que viu que a gente estava cumprindo com os compromissos que a gente tinha assumido com o povo nos 2 mandatos anteriores. Eu sou conhecedor do seu trabalho e o que eu vejo aqui nos comentários é só elogios, principalmente na área de educação, onde o senhor foi secretário e deixou um marco em Pernambuco. Para chegando ao final, eu queria, com a experiência de gestão que o senhor tem, mas um socialista nato que o senhor é, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar, mesmo não sendo da sua área, mas o senhor faz parte do governo. O que é que o senhor pontua sobre os caminhos de Pernambuco? Porque nós, Pajeú, nós estamos sofrendo com as estradas. Seus prefeitos sofrem com a situação. Eu queria saber o que é que o senhor tem a nos dizer sobre esses caminhos de Pernambuco. Aqui, um projeto tão bonito, mas que infelizmente agora deu uma pausa. Olha, esse é um dos pontos mais importantes, eu diria, nesse momento aí, que é a da demanda do Estado de Pernambuco como um todo, tá? A questão da melhoria da infraestrutura das estradas do Estado de Pernambuco. É importante destacar que o governador Paulo Câmara, tão logo ele se reelegeu, vamos relembrar isso, essa pauta já vinha do final do mandato dele, do primeiro mandato. E ele colocou isso como uma questão estratégica para o seu segundo mandato. Tanto é que construiu esse projeto, o Caminhos de Pernambuco, depois de fazer um amplo diagnóstico, ver o que era necessário do ponto de vista de estradas que ainda podiam ser recuperadas simplesmente com uma manutenção, outras que necessitavam ali um tapa-buraco, algumas que não cabia mais recuperação, tinha que ser reconstruída, e novas estradas que precisavam ser feitas também, porque tem estrada nova mesmo, ainda que precisa ser feita. Então, esse levantamento foi feito à época e foi feito um planejamento. Infelizmente, a gente precisa dizer isso, né, esse planejamento foi atropelado de alguma forma pela crise fiscal que nós estamos vivenciando. Tá? Só para te dar um dado, Finfa, as contas públicas, e quem é prefeito está também passando por isso, sabe que o dinheiro está chegando menor nas contas também, mas só aqui no estado de Pernambuco, a previsão deste ano é de uma queda de arrecadação da ordem de 30%. Mais de R$ 1 bilhão de recursos que não vão entrar nos cofres do estado de Pernambuco para poder fazer esses desafios. E aí nós estamos vivenciando, por outro lado, uma profunda crise da saúde que tem demandado os recursos para poder a gente preservar a vida das pessoas. Aí é uma questão de foco, né, que a gente, infelizmente, teve que fazer nesse momento. Por conta disso, que nós, inclusive, lá em Brasília, aprovamos o plano emergencial de apoio aos estados e municípios, para poder dar um apoio para, pelo menos, pagar a folha. Porque tem muito prefeito aí que recebeu dinheiro, né, e as pessoas dizem, eita, chegou dinheiro, os prefeitos estão tudo cheio de dinheiro. Não é bem assim, não. Os recursos que chegaram praticamente para pagar pessoal, não tem dinheiro sobrando em canto nenhum. E no estado de Pernambuco também vai pegar aqui algo em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 300, é uma conta que está chegando aqui para poder tapar esse buraco também. Então, a crise atropelou isso, né, e aí eu me recordo de um exemplo que Eduardo sempre dizia, você que acompanhava Eduardo como a gente acompanhava também, muitas vezes Eduardo subia num palanque no comício e falava que dizia, governar é feito um pai e uma mãe que tem 5, 6 filhos. Ama a todos de forma igual. Quer fazer tudo o que precisa de forma igual para todos, porque o amor é o mesmo. Mas quando dá um aperto, o coração de pai e o coração de mãe encosta do lado daqueles que mais precisam. A gente, infelizmente, está passando por um momento de um grande aperto no Brasil e isso tem reflexo também nas contas de todo mundo. E nesse momento, o que está sendo mais priorizado é a gente preservar a vida das pessoas. Essa é a pauta que está colocada. Então, os recursos estão nessa situação, numa esperança que a gente vá vivenciar aí algum momento de saída disso e a gente faça aquilo que é necessário. É importante reconhecer que essas demandas são todas legítimas. Legítimas, e eu conheço elas. Eu sei, você sabe que eu sei de Pajaú, eu sei que Carnaíba quer ligar para Ibitiranga, eu sei que Marconi quer recuperá-la também as estradas dele, eu sei tudo que tem desse mapa daí. Eu sei que Albuquerque né, precisa ser refeito aquilo ali também, ou seja, tem muita coisa que precisa ser feita ali. Para São José do Egito precisa arrumar, ou seja, mas o Estado aos poucos está procurando preservar minimamente para garantir uma trafegabilidade enquanto a gente melhora as condições para avançar mais. Eu não sei se o senhor
O senhor disse que estava numa live, mas eu vou lhe dar a última notícia que eu peguei aqui agora, que a Caixa Econômica bloqueou 51% das contas do auxílio emergencial. Os caras estavam fraudando. É um absurdo, né, deputado? Né? Agora, e a gente tem que preservar o programa FIFA, isso é que é o mais importante. Esse debate do renda básica é um debate que vai acontecer agora também no Congresso Nacional. Eu defendo, e tem proposta nossa lá, eu sou coautor também, junto com o deputado João Campos, da proposta de transformar o renda básica de forma permanente. Porque esta é uma situação que nós vamos precisar. A pandemia, ela vai terminar em algum momento, mas as consequências delas, do ponto de vista de aumento da vulnerabilidade das pessoas, elas vão permanecer, porque a economia não vai se recuperar de uma hora para outra. A gente tem hoje 70 milhões de brasileiros que estão nessa renda básica. Imagine se for fazer o que o presidente Bolsonaro está querendo, que é dar só 2 meses e acabar com essa renda básica. Para onde vão 70 milhões de brasileiros que não têm um prato de comida para botar dentro de casa? Nós vamos voltar a um período que você conheceu aí também, e eu conheci também, infelizmente, mas que não podemos mais admitir, de saque nas feiras, né, de violência, de gente saindo do sertão para ir tentar a vida em São Paulo, porque é isso que a gente via um tempo atrás. E a gente não quer mais isso. Por isso que a proteção da renda básica ele tem que ser permanente. E nós vamos fazer esse enfrentamento lá no Congresso Nacional também. E todo tipo de desvio deve ser rigorosamente apurado e punido os responsáveis. Deputado, eu queria lhe agradecer, dizer que estou lisonjeado com a sua presença aqui. Um homem íntegro, inteligente, conhecedor das causas da população. Grato por o senhor ter atendido o meu pedido, meu convite. E eu queria deixar aqui que o senhor deixasse suas considerações finais. Voltou? Diga aí, deputado. Voltou? Voltou? Voltou. Está caindo, mas voltou. Estou esperando. Não, voltou, não. Enfim, eu quero agradecer, na verdade, essa oportunidade que você nos abre aqui para conversar com o povo. Tem muita gente aí que não é do Pajeú, estou vendo gente de todo lugar de Pernambuco aqui, tá? Mandando um abraço, quero mandar um abraço para todo mundo aqui que deixou uma mensagem de carinho, de conforto, de ânimo, porque é isso que a gente precisa. Essa reação que a gente recebe aqui das pessoas é o que nos anima a continuar nessa luta. Né? Que esse mundo que a gente está vivendo é um mundo duro, difícil, né? Mas o que alimenta a alma da gente é essa resposta que a gente recebe. Eu quero agradecer a você essa oportunidade de você emprestar a sua credibilidade enquanto comunicador que você tem, emprestar essa sua credibilidade, que você tem um blog que é respeitado, é um blog que as pessoas acompanham, sabe que você está prestando notícia e informação de qualidade, num ambiente que a gente está vivendo de tanta notícia mentirosa, de fake news, a população tem que procurar preservar e valorizar esse tipo de serviço que você presta, como muita gente presta no estado de Pernambuco. Quando eu digo que você está emprestando minha credibilidade, é isso, é porque você presta informação pública, sobretudo de qualidade. E aí eu quero agradecer a você essa oportunidade, se Deus quiser, muito em breve eu quero estar de volta ao Pajeú, presencialmente, né, para a gente se encontrar, né, matar a saudade, dar um abraço, rapaz. As pessoas estão sentindo falta de um abraço. Um abraço faz uma falta danada. Para quem faz política, como eu aprendi a fazer com a Raiz, com o Eduardo, com o Ariano, né, o contato do povo direto, físico, né, o olho no olho, é uma coisa que faz falta para a gente. Estou sentindo muita falta disso. Mas Deus sabe o que faz. Vamos acreditar que em breve a gente vai sair dessa, né, e o Brasil vai reencontrar o seu caminho. Muito obrigado por tudo. Obrigado, deputado. Um abraço, boa noite para o senhor. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.